Astrogenealogia. Descobre quem és e vive de forma mais livre com a astrologia familiar. Um livro de Helena Londero e Mauro Malfa. Prefácio, por Lídia Facio. Fico sempre feliz por tratar do prefácio de um livro escrito por pessoas que se deixaram fascinar pela astrologia. Agrada-me o facto de haver amantes desta disciplina que prosseguem com a sua investigação e que, embora continuem a fazer-se valer da astrologia humanista, se embrenham em novas disciplinas que juntam-se a esta última e enriquecem ainda mais a compreensão da complexidade humana, tanto a nível individual como familiar. A psicogenealogia é uma disciplina recentíssima que se debruça sobre as complexas dinâmicas transacionais que, não sendo consciencializadas, acabam por entravar o projeto individual, criando sofrimento e dificuldades. Desta união com a astrologia, disciplina muito mais antiga, nasce uma profícua de colaboração que vem lançar luz sobre a herança familiar que, como bem sabemos, compreende os conteúdos, as dinâmicas energéticas e os complexos que recebemos no momento do nosso nascimento de forma totalmente inconsciente. Nenhum de nós nasce no nada, pelo que será fundamental que, enquanto adultos, nos centremos nos legados, nos condicionamentos e na história familiar em que estamos enraizados e dentro da qual vivemos durante muito tempo, absorvendo comportamentos, valores e mentalidades condicionantes, desligando estas marcas iniciais que, não sendo consciencializadas, continuam a ativar-se de modo automático. Podemos transcender o destino familiar e construir o pessoal, feito de escolhas ativas que conduzirão à realização do projeto que a nossa alma escolheu. A astrologia fornece à psicogenealogia a familiaridade que possui com a linguagem simbólica adequada para penetrar nas dobras não só da psique individual, mas também, neste caso, da psique familiar, da qual cada um de nós nasceu. A astrologia sempre ajudou o ser humano a conferir um sentido ao facto de ser parte do contexto em que vive, unindo individualidade e universalidade. O célebre, o que está por cima, é como o que está por baixo, emprestando agora a sua potente linguagem simbólica a este novo ramo da psicologia, recordando-nos que sem raízes não se pode voar. O passado é fundamental para se viver um bom presente e um ótimo futuro, tal como claramente dito no filme A Amistade. Os antepassados estão dentro de nós, porque contribuíram para que nos formássemos. Por isso, se queremos utilizar de modo mais eficaz as energias que trazem consigo, há que compreender a massa de que somos feitos, dando assim sentido aos acontecimentos repetitivos e às formas de se viver, evitando reagir de modo automático às situações, transformando conteúdos em bruto, em energias luminosas e aproveitáveis, que apenas assim ficarão à disposição do indivíduo, permitindo-lhe efetuar escolhas conscientes e responsáveis. Este livro, escrito a quatro mãos por Helena Londero e Mauro Malfa, conduzirá os leitores pela mão na descoberta da astrogenealogia, contribuindo para que se conheçam a si próprios de uma forma cada vez mais profunda, honrando aqueles que os precederam e lutaram para sobreviver e transmitir o seu incrível património genético, cultural e instintivo, podendo este assim viver no futuro. Votos de boas leituras, Lídia Facio. 1.
A Família, uma história de sucesso, por Mauro Malfa. Ao longo da história da humanidade, a família sofreu várias transformações, permanecendo, no entanto, fiel às suas particulares funções: a entreajuda, a proteção, a contenção emocional e a formação das novas gerações. Na passagem da era matriarcal para a patriarcal, ocorrida há cerca de 15 mil anos, surgiu uma estrutura muito mais sólida e desequilibrada em relação ao masculino, que acabou por assumir o controlo, impondo novos valores mais competitivos e dedicados à afirmação pessoal, ainda que em detrimento dos outros elementos do grupo e da comunidade. Atualmente, o sistema patriarcal está a sofrer uma transformação radical, pois as figuras parentais materna e paterna foram dissociadas da sua sexualidade individual, graças sobretudo a dois elementos, entretanto, introduzidos na sociedade: o direito obtido pelos casais homossexuais de poderem casar e a lei do divórcio, que criou novos tipos de experiência familiar menos associados à descendência de sangue. Além disso, na sequência de separações, divórcios ou situações de viuvez, deparamos-nos atualmente com a formação de famílias alargadas, assentes em relações familiares novas, mas igualmente fortes e estáveis. O testamento dos antepassados. O terreno e o tipo da árvore de que se é originário dizem muito sobre as experiências e os desafios que o indivíduo irá enfrentar. As informações que chegam do passado relatam vitórias, gestos heróicos, abusos, crimes, guerras, doenças. É toda a epopeia da árvore genealógica pela qual somos medidos de geração em geração, na infinita luta que vê a humanidade evoluir. Nos relatos dos antepassados está toda a experiência de cada indivíduo, feita de amores dilacerantes e não cumpridos, de imigrações para terras estranhas e hostis, a fim de garantir um futuro melhor para a sua própria descendência. Tudo isto e tudo o mais são histórias que tornam a experiência humana intensa e pungente, inscrita literalmente na genética de cada ser humano. O que se herda da árvore? Cada árvore transmite à sua descendência experiências de sombra e de luz, de bênçãos e maldições, de energias que podem ajudar ou obstruir o crescimento pessoal e a evolução do indivíduo e do grupo. Podemos herdar valores, capacidades e talentos desenvolvidos pelas gerações que nos precederam. Os desafios, os mandatos e as memórias transferidos dos descendentes encontram-se, no entanto, muitas vezes associados a expectativas, a compensações ou a experiências dolorosas da ascendência, como a perda de um filho, revés económicos, a morte prematura de um dos pais, paixões amorosas inconsumadas, pelas mais variadas razões, ou desejos sexuais reprimidos. A chegada de um filho não desejado, uma adoção, um luto ou outros elementos de perturbação de toda a árvore genealógica podem provocar uma reverberação de mal-estar, frustração ou ressentimento que se fixa na memória e vai muito para lá das recordações pessoais. Estas emoções podem confluir na cripta familiar, ou seja, num lugar psíquico escuro e dificilmente alcançável pela mente racional, habitado por fantasmas que fazem sentir a sua presença. E tudo isto é partilhado ao nível do inconsciente familiar. Cada indivíduo contém em si o projeto de sentido, que é ativado 9 meses antes da concepção e define o papel que o nascituro será chamado a desempenhar na sua árvore. Isto comporta uma série de tarefas inconscientes relacionadas com a sanção, a expansão,
as compensações e as repetições intrínsecas ao sistema familiar. Cada criança é chamada a desempenhar papéis e tarefas importantes, como manter os pais unidos ou ser uma criança de substituição que vai colmatar o vazio deixado por um irmão perdido. Aqueles que nos deixaram não estão ausentes, mas apenas invisíveis. A ligação aos antepassados está de facto sempre ativa em nós, como o próprio Jung intuiu na obra Memórias, Sonhos, Reflexões, escreve: quer a nossa alma, quer o nosso corpo são constituídos por elementos que se encontravam todos já presentes nos antepassados. O que há de novo na alma individual é a recombinação e infinitamente variada de componentes antigos. Como é que uma árvore transmite tudo isto à sua própria descendência? Através de um sistema de transferência de informações colocada na zona de ligação entre o inconsciente pessoal e o inconsciente familiar, a transmissão pode ocorrer a nível intergeracional e transgeracional. O primeiro diz respeito às comunicações transmitidas pelas gerações que se encontram em contacto, por exemplo, pais e filhos, enquanto os conceitos transgeracionais são relativos às informações veiculadas entre gerações não contíguas, por exemplo, avós e netos. Frequentemente, a comunicação a nível intergeracional pode proporcionar a possibilidade de uma discussão crítica e racional em torno do seu conteúdo. É possível uma revisão contínua que se adapte ao longo do tempo às exigências, aos usos e aos costumes das novas gerações. A modalidade de transferência está muitas vezes associada a modelos de comportamento comunicados verbalmente ou através de emulação. Frequentemente, a comunicação intergeracional usa canais de transmissão diretos e verbais, enquanto a transgeracional pode ocorrer também de forma indireta e subliminar, recebendo-se assim de modo inconsciente. Esta, de facto, encontra-se habitualmente mais associada a uma bagagem ancestral, proveniente de gerações até bastante afastadas das atuais, chegando até nós ao nível do inconsciente familiar. Pode ser expressa através de provérbios, modos de dizer, histórias, contos narrados às gerações mais jovens ou sob a forma de cartas, testamentos, histórias dispersas, recordações perdidas e desvanecidas pelo tempo. Estas influências são tanto mais fortes quanto mais tenham sido mantidas ocultas, em segredo ou consideradas inapropriadas e inaceitáveis por elementos da árvore, por estarem ligadas a situações proibidas ou serem tabus sociais. Tudo isto está contido na sombra familiar, cuja dimensão é diretamente proporcional à dor ou à vergonha segregadas pelo sistema. As bases astrológicas, a astrologia humanista. O processo evolutivo do ser humano permitiu que se alcançasse um nível de complexidade, quer interior, quer nas suas relações sociais, jamais atingido anteriormente. A astrologia sofreu o mesmo processo de transformação e atualizou os seus instrumentos de análise e interpretação, partilhando com a psicologia uma série de importantes instrumentos de investigação. Instrumentos que na astrologia correspondem quer a fatores astrológicos conhecidos desde a antiguidade, o setenário, a análise dos 7 primeiros planetas do sistema solar visíveis na altura, quer aos descobertos na Idade Moderna como Urano, Netuno, Plutão, Lilith, Quiron e vários asteroides. A interpretação do mapa astral beneficia, portanto, os novos arquétipos, úteis para melhorar-se, compreender e gerir o lado psicológico e introspectivo do ser humano.
de prática mântica e preditiva, capaz de determinar quais os momentos favoráveis e desfavoráveis, a astrologia passou a estela de Rosetta, que, de acordo com certas configurações astrais, contribui também para se traduzir e interpretar o mundo psíquico, interior e relacional de cada indivíduo. A contribuição de Jung foi fundamental para o nascimento da astrologia psicológica e humanista. Os seus estudos sobre os mitos e os arquétipos, assim como a definição dos tipos psicológicos e do inconsciente coletivo, são hoje instrumentos imprescindíveis para uma análise astrológica séria. A astrologia evolutiva. A astrologia evolutiva acrescenta um postulado muito importante, o projeto de alma. A alma eterna centelha divina, acende o corpo a cada encarnação com a missão de adquirir experiência, aprender alguma coisa significativa e útil e devolvê-lo depois ao seu Criador, Deus. A astrologia evolutiva prevê, por conseguinte, um karma, ou seja, uma espécie de lei de retribuição pela qual toda a ação determina uma reação. A origem desta concepção espiritual e filosófica encontra-se na antiga tradição védica e tem por objetivo rastrear no mapa astral todas as informações relativas ao que se foi em vidas anteriores. Isto de modo a criar um fluxo constante e coerente de aprendizagem e evolução do indivíduo que tenha em conta não só o projeto solar, típico da astrologia humanista, mas também o anímico. Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, diz-nos que a alma reencarna sempre em grupo, através de alguma civilização em particular, para poder ter experiências em conjunto e partilhar dinâmicas relacionais e de conhecimento cada vez mais complexas e profundas. Outros estudos mais recentes, sobretudo no campo da hipnose regressiva, remetem-nos para experiências tidas em vidas anteriores, corroboradas por factos, eventos e referências muito precisas e circunscritas, inacessíveis ao estado consciente, mas trazidas à memória dos sujeitos sob hipnose. Brian Weiss, psiquiatra e hipnoterapeuta americano, no seu livro Muitas Vidas, Uma Só Alma, fala-nos dos laços indissolúveis que unem duas ou mais pessoas de vida em vida, entrelaçando as suas existências. Podemos, por conseguinte, imaginar como árvores familiares inteiras são estruturas habitadas por almas que já entraram em contacto entre si, que se conhecem e que partilharam experiências comuns, desempenhando de vida em vida papéis familiares diferentes no interior do mesmo sistema. Os estudos do astrólogo Jeffrey Wolf Green completam os instrumentos à disposição do especialista. Com Green, Plutão torna-se um símbolo do projeto de alma que propõe de novo, de vida em vida, o caminho já percorrido em encarnações anteriores. Como nasce a astrogenealogia? O astrólogo Daniel Dancourt, filho de uma psicóloga peruana, foi o primeiro a ter a intuição de combinar estudos astrológicos e genealógicos. Já nos anos 90, no século XX, inicia um estudo pioneiro para estabelecer as primeiras correspondências entre a genealogia familiar e a astrologia. Foi também nestes anos que nasceu a psicogenealogia, pelas mãos da psiquiatra e psicoterapeuta Anselin Schutzenberg. Estes foram, por conseguinte, anos muito férteis, nos quais as temáticas familiares e genealógicas foram, em sincronia, estudadas a partir de diversos pontos de vista. Em 2000, durante um congresso astrológico em Buenos Aires, Dancourt define pela primeira vez a astrogenealogia. Nasce assim um novo campo de estudo,
centrado nas dinâmicas familiares observadas na sua complexidade, presente e passado através da análise comparativa de genealogramas e dos mapas astrais, individualmente ou em grupo. A astrogenealogia consiste na combinação de duas disciplinas, a astrologia e a genealogia, tornando-se mais do que a soma das partes, porque encerra em si uma abordagem multifatorial, rica em complexos arquétipos e psicológicos interpretados e descritos, com uma técnica gráfica de fácil compreensão. O objetivo desta recém-criada disciplina é compreender de que forma as relações e as questões pendentes no seio do legado familiar podem ser transmitidas e influenciar as gerações seguintes de modo consciente e inconsciente. Baseia-se na ideia de que cada um de nós herda a história da respectiva família e a representa na sua vida com tudo o que isso implica. A árvore genealógica funciona de forma sistemática, através de lealdades, conscientes e inconscientes, que geram repetições e compensações nos descendentes em relação aos antepassados. Os méritos e talentos adquiridos pelos antepassados podem ser herdados. Isto também pode ser constatado através da análise dos mapas de nascimento dos membros do clã, muitas vezes expressos pelos aspectos harmônicos entre planetas. As lealdades familiares condicionam sempre o comportamento dos descendentes. O mapa astral de um indivíduo é uma mandala holográfica multidimensional e, como em qualquer holograma, a parte mais pequena está também contido o todo. Uma grande quantidade de informação relativa à família e à ascendência está, portanto, contido num só mapa astral. O mapa astral lido como um holograma permite mudar os ângulos de visão, captando diferentes níveis de interpretação. A partir da análise de um só mapa astral é possível observar os legados dos clãs, os traumas, os conflitos, os talentos adquiridos. Os planetas e os pontos significativos no mapa raiz de uma pessoa representam tanto aspectos psicológicos pessoais como os aspectos genealógicos, com os legados transgeracionais provenientes da árvore. Os instrumentos do astrogenealogista. O mapa natal do descendente individual, juntamente com uma árvore genealógica, sintetizada com os dados de pais e avós, constituem tudo o que é necessário para a análise astrogenealógica. Podemos sempre aprofundar ulteriormente a análise através da elaboração de genossociograma, que se transforma em astrogenealossociograma, graças à adição de informações astrológicas sobre cada membro da família. Posteriormente, podemos analisar o estudo da linha feminina ou masculina da árvore, ou estudar cuidadosamente setores precisos da árvore do descendente inerentes aos âmbitos sentimental, profissional e económico. Uma vez disponível, o astrogenossociograma é possível analisar a árvore genealógica a partir de duas abordagens distintas, a astrogenealógica e a sistémica. A astrologia sistémica desloca o foco para toda a árvore, rastreando os traços comuns de experiência que o grupo foi chamado a desenvolver e como toda a árvore afeta o indivíduo. A abordagem astrogenealógica, por sua vez, centra-se no indivíduo e no seu papel no clã, para se empreender uma análise mais ampla e aprofundada. Poderá ser útil estender a análise a 4 gerações, ou seja, a bisavós, avós, pais e filhos, incluindo também, se possível, irmãos, tios e primos, ou seja,
a fraternidade e as gerações horizontais. Além do mapa astral com a hora de nascimento, que deve ser sempre verificada e certificada, podem também ser observados os trânsitos e o mapa de progresso do descendente. Isto permite estudar os momentos temporais individuais da árvore, dando ao consultante informações valiosas sobre o seu próprio sistema familiar. Isto permite-lhe a tornar a investigação mais eficaz e consciente. É sempre possível elaborar o Family Time, tempo de família, ou seja, a lista de datas ligadas a acontecimentos familiares que levam à descoberta de mandatos, repetições e semelhanças de factos significativos ocorridos no seio do clã. Desta forma, podemos também descobrir a presença de traumas ou acontecimentos não resolvidos, ainda ativos e a tratar, ou datas particularmente sensíveis, ligadas a repetições de acontecimentos, acidentes ou doenças. Os mesmos podem também indicar, por exemplo, uma síndrome de aniversário ativa.